Olá pessoal, estamos iniciando a nossa aula de matemática aplicada. O tema da nossa aula de hoje é sistemas lineares. Bom, o que é um sistema linear? O sistema linear é um conjunto formado, por uma determinada quantidade de equações com um determinado número de incógnitas, Nesse exemplo aqui, por exemplo, que nós temos aqui, nós temos um sistema com duas equações e duas incógnitas, Um sistema que tem um número de equações igual ao número de incógnitas, ele é chamado sistema, É um sistema que pode ser determinado, ou impossível, ok? Dependendo das condições aqui, dos termos, dos coeficientes dessas incógnitas, ok? Nós podemos ter essas duas situações. Se uma equação, por exemplo, for múltipla, Um múltiplo, por exemplo, de 2 ou de uma variável k, esse sistema se torna indeterminado, ok? Então vamos ver, antes de entrar nesses detalhes, nós vamos estudar, colocar um sistema numa forma matricial, O que é isso? É escrever o sistema numa matriz. Uma matriz pode ser escrita no sistema, o sistema também pode se tornar uma matriz, ok? Então, nós pegamos, inicialmente, os coeficientes das variáveis x e y, Os das incógnitas, nós vamos formar a primeira matriz, Por exemplo, aqui tem 2, 1, 3 e menos 1, ok? E nós vamos multiplicar pela matriz de incógnitas, E aqui nós temos os elementos independentes aqui, Os termos independentes da matriz, desse sistema. Então, as respostas ficam aqui, na última matriz. Se nós fizermos a operação de multiplicação, nós vamos chegar novamente no sistema dado aqui, Lembra que era linha vezes coluna, 2 vezes x, 2x, 3 vezes y, 3y. Isso tem que ser igual a 4. Se nós fizermos aqui, 1 vezes x, x, menos 1 vezes y, menos y. Tem que ser igual a 2, Tá aí feito aí. Esse sistema é um sistema de duas equações e duas variáveis. Aqui no segundo exemplo, nós temos um sistema com duas equações e três variáveis, Um sistema desse, ele sempre vai ter, aqui tem uma variável que é livre. Nós vamos estudar isso daí na hora de fazer os cálculos, daqui a pouquinho aí, Nós vamos fazer o cálculo e encontrar a solução do sistema desse tipo aqui. Bom, colocando na forma matricial, como que nós fazemos? Separamos os termos que multiplicam as incógnitas. Colocamos na primeira matriz, Então, 3, 2, 1 e 5, menos 1 e 7. Vezes a matriz das incógnitas, Ou das variáveis. Nós temos x, y e z. Isso tem que ser igual a matriz dos termos independentes que estão aqui, 4 e 0. Então, assim é uma maneira de nós escrevermos um sistema, na forma matricial. Se nós fizermos a operação de produto de matrizes, nós vamos chegar ao sistema novamente, Bom, próximo item que nós vamos estudar aí se trata do teorema de Cramer, O teorema de Cramer, ele afirma que, se nós considerarmos um sistema linear, onde o número de equações é igual ao número de incógnitas, Isto é, um sistema em que o número de equações m é igual ao número de incógnitas n, ok? Nesta condição, A é a matriz quadrada, ok? A matriz quadrada seria, por exemplo, como se nós
basearmos nesse sistema aqui, ó, o número de equações são 2 equações e 2 incógnitas, x e y. Nesse sistema, a gente vai conseguir aplicar o teorema de Cramer, tá? Ou regra de Cramer. Já nesse tipo de sistema aqui, ó, que tem 2 equações e 3 incógnitas, já nós não vamos conseguir utilizar esse teorema para a resolução dele, tá ok? Ele só vale para sistemas onde o número de equações é igual ao número de incógnitas, tá ok? Então, esse sistema é válido, tá? Para utilizar o teorema de Cramer. Nós poderemos chamar a matriz A, essa matriz aqui, ó, é uma matriz quadrada, tá? Então, tá aí a lógica. A matriz das incógnitas sempre tem que ser uma matriz quadrada, porque aí nós conseguimos calcular o determinante, tá? O determinante ele é um número, tá? Só é calculado quando a matriz é quadrada, tá ok? Então, nós conseguimos aqui. Se fosse um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, daria também, tá? Então, nós aplicaríamos o teorema de Cramer. Então, a A é a matriz das incógnitas, seria como se fosse isso aqui, ó, tá? Essa é a matriz A. Então, esse A vem disso daí. É a matriz quadrada. Então, seja D, nós chamamos de D, que é o determinante da matriz principal, é a matriz das incógnitas, que é igual ao determinante de A, tá? Se o D for diferente de 0, então o sistema será possível, tá? E terá solução única. Todo sistema possível e determinado, ele tem uma única solução, um único conjunto de solução, tá? Esses alfa 1, alfa 2, alfa 3 até o alfa n são as incógnitas. Poderia ser x, y, z, até um t aí, por exemplo. Não vai caber todas as letras do alfabeto aí, né? Mas a gente colocaria aí, tá? T, w, colocaria as variáveis aqui. Então, tal que esses alfa-i's, tá? Cada uma dessas incógnitas, elas são encontradas pela divisão do determinante DI, tá? Pelo determinante da matriz A. Nós vamos ver aí nos exemplos como que nós vamos achar esse DI, tá? Onde DI é o determinante da matriz obtida de A, tá? Substituindo-se a iésima coluna pela iésima coluna dos termos independentes das equações do sistema. Isso aqui vai ficar mais fácil na hora de eu colocar um exemplo numérico aí, prático, tá? Mas nós substituímos a incógnita que nós desejamos calcular, por exemplo, se nós desejamos calcular o x, vamos supor esse sistema 2×2, tá? Nós vamos pegar a coluna do termo independente, aquele DI, seria como se fosse o DX, tá? O determinante na variável x. Então, nós substituímos a coluna do termo independente na coluna da variável x. E conservaria a variável y, tá? Se quiséssemos calcular o y, a variável y, nós copiaríamos 2, 1 aqui, tá? E substituiríamos a variável dos termos, a coluna dos termos independentes na variável que nós desejamos calcular, tá? Aí nós obteríamos uma matriz DY. Por quê? A DY nós vamos utilizar para calcular a variável y, tá? Então, por exemplo, x aqui, ó, seria igual a dx sobre d. Se eu quisesse calcular y, seria dy dividido pelo determinante da matriz das variáveis, tá? Das incógnitas, tá ok? Bom, agora nós vamos dar continuidade, vou passar aí uns exercícios aí, tá? Uns exemplos, melhor dizendo, de aplicação do teorema de Cramer.